Olá pessoal, eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso e esse é o Deep Dive Podcast. Como vocês já sabem, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, não queremos falar sobre como fazer gestão por OKRs e nem sobre como vender mais usando o novo framework de vendas do momento. Queremos falar sobre pessoas, valores, comportamentos e descobrir as grandes verdades inconvenientes desses convidados maravilhosos que passam por aqui. Hoje eu tô com o Rodrigo Dibi, especialista em mercado de trabalho pela Globo e também superintendente do CIEE, ou para os cariocas, do CIEE. E como vocês já sabem, a gente faz a introdução desse programa descobrindo os valores desses nossos convidados. Então vamos lá, Rodrigo, conte pra gente quais são os seus valores, fala um pouquinho das suas histórias, por favor. E de antemão, quero te agradecer por estar presente aqui. É incrível, o seu projeto de vida, na verdade, me inspira bastante. Então tenho certeza que esse programa vai ser um programa muito especial. Bom, Mergulhão, primeiro é um prazer demais estar com você, que a gente se conhece há um super tempo, também admiro demais a trajetória e vai ser um prazer a gente trocar figurinha aí, contar um pouquinho da trajetória. Bora lá. Bora. Seus valores, vamos lá que eu quero descobrir Cara, um pouquinho sobre eles. difícil, mas um valor que eu destaquei aqui, primeiro da evolução, né? Que acho que eu sempre busquei na minha trajetória coisas que tirasse sempre o status quo, né? O quanto que a gente cresce, o quanto que a gente se desenvolve com as dificuldades, com novos projetos. Então, sempre acreditei que a gente não pode ser acomodado com as coisas, né? Então, para cada desafio, quando ele já estava chegando num patamar de conforto, eu buscava um outro, né? Então, isso sempre foi na minha trajetória. Isso pessoalmente, né, falando. Pessoalmente, eu sempre fui um incomodado, aquele inquietude de você sempre evoluir em tudo que fosse, assim, Uhum. né? Sempre muita curiosidade para a gente poder dar os próximos passos, né? Então, quando eu olho um valor para mim que é fundamental, é o quanto que a gente evolui no nosso dia a dia, como pessoa, como ser humano, o quanto que a gente consegue, a partir das experiências, não só que a gente vive, mas de tudo que a gente vê, o quanto que a gente se torna pessoas melhores, né? Então isso acho que foi alguma coisa que sempre permeou muito minha trajetória, assim, trajetória profissional, mas pessoal mesmo, né? Uhum. Usar a cada momento. As pessoas sempre falam que eu sou um cara muito intenso, assim, né? Que, puta, eu me jogo de cabeça em absolutamente tudo, Eu sei desde... disso. Porque é paixão, é tesão em você. Dá um tesão quando você realiza as coisas, porque você está aprendendo, né? Então, nossa trajetória, a gente é uma concha de retalho, né? Que cada coisinha que a gente vive, a gente se torna melhor, né? Uhum. Então, eu sempre acreditei nisso e eu nunca fiz uma divisão na minha vida do que é profissional do que é pessoal. Porque cada experiência que a gente passa pessoal torna a gente pessoas melhores, a gente evolui e, obviamente, que profissionalmente isso ajuda pra caramba, né? Uhum. Nossa, você fala de concha de retalhos, né? Tem muita gente que fala de concha de retalhos no sentido um pouco negativo e até pejorativo, né? E eu vi, na verdade, um sentimento muito positivo Cara, eu na acho forma como assim, eu você sempre falou. falei que eu sou a somatória das pessoas que eu interagi ao longo da minha vida. Uhum. E eu falo concha de retalho no sentido pleno da coisa. Uhum. Assim. Cada pessoa que passou pela minha trajetória, pessoal e profissional, ela compõe quem eu sou. Uhum. Porque no final do dia a gente é isso, né? A gente é a somatória de experiências e coisas que a gente viveu com os outros, né? Porque a vida é conexão também, que é um Uhum. outro valor. Mas a vida é conexão e sempre alguém que passa deixa alguma coisa dentro da gente, né? Uhum. Positiva ou negativa. E eu sempre coloquei que o negativo para mim também foi bom, porque são as coisas que eu olhei e eu não quero para mim, mas eu aprendi pra cacete com isso, né? Te acrescentou em alguma coisa. Então eu vejo o concha de retalho no aspecto positivo, porque a Uhum. gente é isso. A gente é a somatória de cada coisa que a gente vai vivendo e não para, né? Todo dia a gente tá Legal. acrescentando mais coisas. Deixa eu pegar um pouquinho. Você falou evolução, né? E me parece, assim, pelas últimas coisas que você já fez profissionalmente na vida, né? Que você pega esse valor pessoal e você aplica no trabalho que você faz, né? Total, eu acho É. que eu sempre tentei olhar como que a gente pode pegar daquela oportunidade para tentar fazer dela o mais exponencial possível. Isso Mas até nos lugares onde você opta por aplicar profissionalmente o seu trabalho, inclusive no CIE. total, acho que sempre que eu vi nos lugares a oportunidade de evoluir, né? Não, de Então, fazer os outros evoluírem. Então, total, total. Acho que essa aqui, conexão para mim faz muito sentido. legal. Acho que aqui quando a gente olha para hoje o CIE, por exemplo, é um lugar que tem 2.600 colaboradores, Aham. né? Então, fazer com que essa oportunidade, esse time se
cresça, se desenvolva, olhe para o mundo cheio de oportunidade, é uma das coisas que sempre motiva em todos os lugares que eu passei também, né? As pessoas às vezes têm uma visão binária das coisas, né? Que Uhum. a evolução ela é profissional, que a evolução ela é de carreira, que a evolução é de salário, e não, né? Quando a gente evolui, expande os nossos horizontes, cresce enquanto pessoa, ser humano, tal, o profissional vem junto, né? Eu sempre acreditei nisso, assim. Quando a gente evolui, carreira, salário, e tal, acaba vindo junto. Para mim sempre foi Uhum. consequência, né? Nunca foi o primário, sempre foi a consequência de uma evolução pessoal e trazer todo mundo para esse mindset, para essa visão, isso é, puta, uma das coisas que mais me deixa com tesão. Uhum. Porque aí as pessoas desplugam daquela primeira preocupação que eu quero crescer na minha carreira, eu quero um cargo melhor. Não, puta, ela tá evoluindo enquanto pessoa. E aí ela está evoluindo profissional, então ela tem novas ideias, ela tem uma nova visão de vida. E automaticamente você começa a acrescentar mais para o profissional, né? E aí que empresa que não vai querer também fidelizar mais esse tipo de pessoa, né? Uhum. Não, exatamente, faz todo sentido e para mim, hoje em dia é óbvio que está tudo conectado, mas num passado não foi tão fácil, né? Não foi tão Total. fácil para mim perceber que, na verdade, o pessoal e o profissional estava conectado. Então, acho que a gente divulgar essa mensagem é uma coisa relevante, né? É, Realmente mostrar que o profissional e o pessoal são coisas a gente conectadas. discute muito, né? Gerações passadas, geração, né, que a gente fala os baby boomers, né? Eles separavam muito. O que que era? Eu era um profissional das 9 da manhã às 6 da tarde, Uhum. e aí eu me moldava para que depois no final eu usasse aquele dinheiro para ser quem eu quero ser. Uhum. Hoje em dia já não cabe mais isso, né? Mas aí nem no aspecto romântico de você tem que ser quem você quer ser o dia inteiro. Não é sobre isso. É que quando a gente fala num mundo muito pautado de competência comportamental, de valores, de quem você é, tá tudo junto e misturado, né? Uhum. Então acho que a gente trazer isso cada vez mais à tona, que você tem que aflorar os seus valores, aquilo que você é, e simplesmente traduzir isso para o profissional, acho que é transformador e ao mesmo tempo desmistifica muita coisa, Uhum. porque tem gente que a gente vai até para entrevista, vai entrevistar profissionalmente e tal, e a pessoa acha que tem que estar moldada, que ela não Uhum. pode abrir, tipo, sem kimono É. mesmo, quem ela é, né? Exato. Ainda tem pessoas que a gente precisa desmistificar isso, Total. mas tudo bem. Você aí tá aí para também fazer um pouquinho desse É isso papel. aí. E aí, qual mais valor que você colocou Bom, aí na sua outro lista? que acho que permeou sempre minha trajetória pessoal foi conexão. Desde moleque, e é engraçado isso, né? Porque quando você vai ficando mais velho, eu sou um cara muito ligado em autoconhecimento. Eu me cobro muito me conhecer. Tá. Então tem coisas que sempre foram intuitivas de moleque que hoje eu vejo que é um potencial. Tipo, eu vibro com a conexão. Eu vibro Uhum. quando você junta. E isso me permeia desde que eu era moleque, quando para jogar futebol eu era ruim de bola, mas eu era o cara que era capitão, porque eu juntava todo mundo. Porque era o Essa valor da história é verdade? conexão. É É verdade verdade mesmo. isso? Hoje em dia eu melhorei um pouquinho de futebol, mas quando eu era moleque eu era bem ruim, mas ao mesmo tempo Não, mas é verdade que você era o capitão? era o capitão mesmo, Olha que maneiro. porque o poder Olha de uma bad você skill aí, vamos lá. porque é o poder de você potencializar os outros, Uhum. né? Então, para mim, conexão, ela sempre permeou tudo que eu fiz, assim, com vários exemplos práticos, profissionais, pessoais, mas o poder de você mobilizar, isso é o que efetivamente, inclusive, é o que muda o mundo, assim, né? Uma pessoa pode ser muito boa, duas podem ser muito boas, três podem ser muito boas e bem intencionadas, mas se você não consegue permear com muita gente com o mesmo objetivo, Uhum. isso vale para tudo, né? Times de alta performance, todo mundo precisa estar na mesma sintonia, né? E essa palavra é forte, né? Mobilizar, né? É. Então eu acredito muito no poder, a conexão, o poder de se mobilizar pessoas para o mesmo objetivo. Isso é transformador, assim, né? Em termos de sociedade, a gente poderia falar, de negócios, mas também permeou muito a minha trajetória pessoal, assim. Os grandes passos que eu dei ao longo de cada lugar que eu passei foi também pela habilidade de fazer boas conexões. E boas conexões, para mim, também não é aquele velho network e tal. Eu sempre acreditei que boa conexão é aquela que é real, que é transparente, que a pessoa se conhece no conflito e tal, porque aí você gera uma conexão de confiança, né? Uhum. Pô, lá a conexão, hoje pra mim ela é muito importante, mas nem sempre foi assim, porque não sei se você sabe de uma história pregressa minha, eu fui programador quase a minha vida toda, né? E eu gostava de falar com as máquinas, essa é a verdade. De um passado mais longínquo. Eu já falei isso em vários momentos da minha história, isso não é um segredo
Não estou aqui divulgando pela primeira vez essa informação. Só que teve um momento na minha vida que eu fiz um chaveamento, né? E aí eu entendi da conexão, eu entendi de pessoas, eu me apaixonei por pessoas e eu apaixonei por conhecer as histórias das pessoas. Num momento um pouco mais recente, talvez uns 4 anos, 5 anos para cá, né, a gente foi fazer um estudo de cultura dentro da Impulso. E aí emergiu, né, dos nossos times, olha só que curioso isso, emergiu dos nossos times e de um trabalho que não me envolveu diretamente, assim, eu não participei ativamente, mas emergiu uma frase, né, e essa frase foi criar conexões genuínas que ultrapassam barreiras. Só que quando eu vi essa frase, eu já estava vivendo aquela frase. E o que foi mais legal para mim disso dentro da Impulso foi que isso não fui eu que criei a frase. Então não fui eu criando um propósito para a companhia. O propósito emergiu das pessoas que estavam na companhia e era aquilo que eu já tinha virado a chave na cabeça. E aí, isso faz uns 3, 4 anos, como eu comentei. Mais recentemente, veio a história a ideia de criar o Deep Dive Podcast. Né? E aí, deixa eu comentar rapidamente sobre a logo do Deep Dive Podcast. Você olhar aqui, em cima parece um circuito eletrônico, mas é uma árvore. Né? Na raiz, porque embaixo você tem a raiz. Né? E aí tem ali o mergulhão que está mergulhando ali embaixo na raiz. Né? E aí o que isso aqui quer dizer, né? Conceitualmente? A gente cresce profundamente, né? As nossas raízes, né, elas vão se tornando cada vez mais profundas, né? E a gente vai mergulhando no nosso interior, que é o autoconhecimento, aquela coisa que você comentou, enquanto para cima a gente floresce e mostra para o mundo aquilo que a gente quer mostrar, que é aquilo que a gente floresce. Né? Então, essa logo do Deep Dive, conceitualmente é isso. É assim, o mesmo que floresce para fora, a gente tem no mínimo essa mesma profundidade para dentro de si próprio, que é o autoconhecimento. E aí, quando veio a ideia do Deep Dive, inicialmente era para ser um podcast sobre negócios, era para a gente falar de business, a gente falar de trabalho. Né? E eu falei, gente, se vocês querem falar disso, vocês arrumam outro host, tá? Eu quero falar de outras coisas. Eu quero falar de pessoas, valores e comportamentos, que é conexão. Né? Então, hoje em dia, eu tô muito junto e me conecto muito com essa palavra que está enraizada, inclusive, nessa questão da Impulso, né? De criar relações genuínas que ultrapassam barreiras. Tem esse detalhe, não é só genuínas. E isso, sim, eu aprendi também que conexão real é aquela que permeia a transparência, permeia você efetivamente campo aberto, assim, né? Eu brinco, sem kimono, né? Onde você efetivamente se joga e confia e troca e fala de forma transparente o que não agrada ou não, porque isso é algo que permeia. Então eu sempre dou exemplo até para os meus times que hoje todo mundo vê e tem muito relacionamento e tal, mas eu sempre falei para as pessoas, mas não é agora. Já teve lá atrás que eu sempre me comportei, por exemplo, não como um vendedor de nada, mas por relações. A gente mesmo se conhece, já teve projetos que a gente discute, tá tudo bem, mas isso gerou uma conexão real. Uhum. Para sempre eu falar, putz, eu quero impulso, porque isso é real. Porque aí você confia na pessoa e nada mais importante dentro de uma conexão do que confiança. Porque a confiança, você sempre vai ter a memória que aquela pessoa, quando você tiver alguma coisa, vale você lembrar dela. Então eu falo para os meus times que você quer gerar conexão, então não se preocupe a curto prazo. Se preocupe com o que você está construindo a longo prazo de relacionamento. E aí pressupõe, obviamente, você ter um nível de abertura, de transparência, de falar realmente quem você é, sem papas na língua, de não querer só agradar. Porque quando você tem isso, você vai ter uma conexão. Você vai ter 1 milhão de conexões, mas elas não vão ser essa raiz, genuínas. né? Elas vão ser genuínas e elas vão ser essa raiz forte. Em algum momento ela vai se perder com o tempo, né? Muito bom, exatamente. E o teu último valor é O meu foi realização. realização. Nossa, esse aí bate fundo em mim, mas vamos lá. Puta, eu sou um cara motivado a realizar coisas. E tem um exemplo prático, não sei se cabe. Quando eu tinha uns 20 anos. Os exemplos, na verdade, são os que cabem. É isso. Quando, quando eu tinha 20 anos de idade, não existia nem Tinder da vida. Uhum. E eu tive uma ideia de criar um portal de relacionamento. E eu criei ele. Eu acho que eu não conheço essa história, então vamos lá. Essa aqui é boa. Eu acho que não tinha nem 20. Eu criei, mas eu criei do zero absolutamente tudo. Chamava fimdabusca.com, onde era um portal de relacionamento onde você pressupunha que uma pessoa. O que eu via?
fazendo rápido, né? Na época, minha irmã estava solteira, tinha acabado de separar. E aí ela vivia de um amigo que apresentava, ó, puta, tem um cara que vale a pena você conhecer, Aham. e era essa indicação. Na verdade, era assim que, Era assim que assim que a vida acontecia, Era né? assim que acontecia. Não tinha Tinder, não tinha nada. Tinha na época o par perfeito Ah, só. perfeito, É. ok. E aí eu falei, puta, por que não pode ter uma estrutura que era o Cupido? Onde você conhece uma pessoa, você entra e você indica essa pessoa para conhecer um outro cara que você acha que tem tudo a ver. Então Uhum. seria meio que o Cupido virtual. Virou o findabusca.com, que eu criei o logo, criei todo o site, criei tudo, criei toda a lógica, criei um app, numa época que nem se falava disso. Ele chegou e era uma coisa muito interna, porque eu tinha meu trabalho. Na época eu trabalhava no grupo Ayrton Senna, mas eu ficava de madrugada fazendo. Que era um tesão para mim. E aí tava o aprendizado no processo. Não só colocar ele no ar. Eu curtia cada etapa, aprendi um pouco a programar, aprendi branding, eu registrei o site, fiz o visual, tudo. Ele chegou a ter 60 mil O usuários. que não tá ruim na época Não, do para Pá uma Perfeito. época, é. E aí, e eu lembro como se fosse hoje de que quando eu vi ele pronto, era de madrugada, eu comecei a chorar sozinho. Aham. Porque eu vi ele pronto. Não tinha ninguém, eu não tinha ganhado um real com Você aquilo, eu tava só tinha sozinho. gastado, eu tava sozinho. Mas eu chorava porque eu falei, cara, eu tirei um bagulho impossível quase naquela época do chão, assim. E esse é um exemplo que pra mim me marcou, porque eu lembro que era, porra, de madrugada, eu tinha que acordar pra trabalhar, mas eu tava lá e quando eu vi que funcionava, puta, me deu uma emoção. E aquilo pra mim falou, cara, eu sou esse cara. E desde esse momento, cada projeto que eu colocava, eu dava um tesão, independente do ego, porque não é o ego pra fora, é o ego da Era pra realização. você, né? Era pra mim. E óbvio que você vai falar assim, puta, deu certo esse projeto? Pô, eu também me lembro como hoje. Na época eu tive uma reunião com o CEO do Match.com, o cara olhou e É o apresentou. Match.com que deve ser o Tinder Era, até hoje, né? mas era o par perfeito. O cara virou pra mim, tipo, ele olhou uma ideia tal, se te gostou, mas eu era moleque, eu não Aham. manjava nada de negócio. O cara falou, ah, mas isso aqui o meu time pega e faz. Eu era burrão, né? Porque, puta, dei todo de colher de chá e tal. E aí isso, na época, gerou uma frustração. Minha namorada, que hoje em dia a gente é casado, tal, na época eu namorava, a gente brigava muito, porque eu ficava de madrugada fazendo um projeto. Ela falava, meu, você chega nervoso, tá estressado. E aí você vai falar, puta, deu errado. Cara, quando você tem o poder de realizar, você também vê que o que importa é a trajetória. Aprendi pra caramba nisso. Imagina, um moleque com 20 anos que do zero eu aprendi coisas sobre branding, coisas sobre programação, coisas sobre visual, coisas sobre negócio, porque depois teve um modelo, como atrair usuários. Então chegou a ter em plataformas de rede social naquela época 100 mil seguidores, quando Aham. não tinha patrocinado, Sim. 60 mil lá dentro. Então me trouxe uma gama de aprendizado que aí eu vi que cada realização isso permeou muito, né? Depois, quando veio projetos lá dentro do próprio Ayrton Senna, depois no próprio Proa, que a gente criou o aplicativo lá, o ProAcoins, que era aquela Uhum. ideia. Enfim, tudo, o poder de você realizar te faz um sentimento que pra mim é o que permeia, assim. O dia que tirar de mim o poder de eu poder realizar, nem se for a pequena coisa, isso é indescritível pra mim. Então, pra mim, um valor que poder fazer as coisas, tirar do chão, novas descobertas, fazer o improvável, isso é o que motiva tudo, né? E pelo que eu entendi, também dar essas missões como concluída, né? É. No meu caso, tem uma coisa muito familiar, assim, que eu vou ter que expor algumas pessoas aqui, mas tudo bem. Meu pai é uma pessoa um pouco procrastinadora, né? E eu, de certa forma, absorvi essa procrastinação da parte dele, né? Na minha vida, né? E em determinado momento isso começou a me incomodar muito, né? Porque eu olhava os projetos inconcluídos, né? E aquele backlog de projetos inconcluídos cada vez maior, né? Até que numa determinado momento eu tive que fazer uma mudança de casa, de residência, né? E aí eu falei, não, a partir de agora vai ser diferente. Né? E aí eu estruturei a minha vida naquele momento ali para fazer a mudança, né? Então, obviamente, tive que contratar as pessoas certas para se juntarem a mim para fazer aquele projeto. Mas o fato é que, assim, em 4, 5 dias, eu tinha executado uma mudança inteira, né? Da minha casa, de um lugar para o outro. Claro que era um bairro próximo, não era uma mudança de país ou de estado. Mas o fato é, eu tinha desmontado uma casa inteira, montado uma casa inteira, a ponto de dizer, não existe mais um parafuso para ser colocado na parede.
tudo que era para ser colocado está colocado, está no lugar, e esta casa, que é a nova casa, está pronta 100% para uso. E esse foi um dos, assim, é pessoal, é totalmente pessoal, não tem nada a ver com a empresa, mas foi uma das maiores realizações da minha vida. Primeiro, por eu ter feito isso acontecer e eu poder tirar da minha cabeça de que não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada. Tá tudo que era para fazer, está feito. Agora, se eu quiser um incremento, uma melhoria, uma mudança a partir do que já está feito, que já está entregue, né? Mas está concluído. E também foi uma realização no sentido de, pô, superei, né, essa questão da procrastinação. Isso transformou assim, a minha forma de enxergar a vida, sabe? Que é um ponto que eu costumo sempre dizer no dia a dia, que, puta, a vida eu acho que ela não aceita muito o morno, sabe? Que é isso. Putz, então tem que concluir. Se começou um projeto, conclua. E por mais que ele deu errado, não importa o que é dar errado, né? Acho que no mínimo você sempre aprende. Mas sempre eu tive isso, assim, né? O quanto que a gente pode chegar no final da trajetória com orgulho assim, cara, eu cumpri, né? E isso também sempre acho que permeou demais, assim, nas coisas, até nas mudanças que eu fui fazendo profissionais, que sempre estavam muito ligadas com o pessoal. Nunca foi profissional, sempre foi do desafio, né? Então lembro quando eu fiquei 14 anos no Ayrton Senna, no grupo Ayrton Senna, trabalhando direto com os pais do Ayrton, né? E lá tinham 5 funcionários, eu cuidava de toda a parte de imagem do Ayrton, e carreira. E eu já estava 14 anos lá, assumindo o cargo de direção. E quando eu fui falar da minha saída, porque eu recebi uma convite para virar CEO lá do Proa, só que todo mundo fala CEO e tal, só que na época o Proa tinha 6 funcionários, um orçamento que mal se pagava, uma sala de poucos metros quadrados, mas era uma baita potencial. E aí quando eu fui decidir sair de lá, que é um dos momentos que me marcou bastante, eu fui falar com a própria Viviane, ó, tô saindo. E ela falou, cara, por quê? É dinheiro? É cargo? O que você quer? Eu falei, cara, não é nada sobre isso. Eu tenho o maior risco de ir, porque quando eu fui pro Pro também, abrindo kimono aqui, puta, fui ganhar menos. Era outra situação. Mas o poder de você ter em frente uma oportunidade para você realizar uma coisa grande, que depois, graças a Deus, acabou se concretizando, tal, né? Teve uma trajetória boa, mas o poder de você ter a oportunidade de fazer algo que quando você olha para trás tem uma baita realização, projeto começo, meio e fim, mas que você deixa legado, porque eu acho que o que eu gosto também, sempre fui muito permeado, é o quanto que a gente deixa legado nas coisas que a gente faz, né? Quando que a gente sai do lugar e ele tá melhor do que quando a gente entrou. Isso eu acho que é legal, né? Então acho que isso que você colocou é sempre algo que permeou muito, assim, o quanto que a gente realiza, mas ao mesmo tempo começo, meio e fim, assim, né? Boa. Não, muito bom, muito bom. Deixa eu fazer um comentário aqui, lembrando, ô pai, te amo, tá? Você me entregou várias coisas maravilhosas, tá? Se você assistir aí, tem 1 milhão de outras coisas maravilhosas que você me entregou, tá? Mas vamos lá. Falando das Mad Skills, pô, fiquei sobre o lance de você ter sido o líder do time, né? Lá, fiquei curioso, assim. Cara, Mad Skills, né? Aquelas skills que a gente traz de outras áreas e que eventualmente a gente pega e consegue levar para dentro das empresas. E essas outras áreas muito comumente são esportes. Né? Fala aí, Mad Skills, além dessa aí, fala um pouco mais sobre essa e outras. Eu acho que a questão para mim do esporte que eu trouxe muito, como eu comentei, mas da resiliência, eu sempre tive que ser o mais dedicado. E aí, essa conexão hoje eu consigo fazer, né? Quando eu era moleque, eu tinha que ser muito dedicado nas coisas. Então, para compensar, talvez um lado técnico que não era excelente. Mas eu sempre fui o mais esforçado. Então, seja para quando eu ia fazer natação, seja no futebol, então eu era mais raçudo. Então, eu aprendi que até hoje eu tenho que ser o cara que está melhor em forma. Porque eu não vou ser o cara mais técnico. Então, eu tenho que ser o cara que mais dá carrinho, eu sou o cara que mais briga atrás da bola. Então, quando eu falo de resiliência, quando eu falo de comprometimento, eu aprendi também na minha vida pessoal que eu tinha que ser o mais comprometido. Porque todas as vezes que eu fui o mais comprometido, isso me trouxe maiores resultados para a vida pessoal. Desde a forma como eu fui, puta, chavecar, menina que eu queria, eu era o mais resiliente, o mais comprometido, eu encontrava os caminhos. Então, acho que as principais características que eu vejo hoje que eu tenho, que, puta, é comprometimento, é resiliência, é fazer conexão, é jogar limpo com as pessoas, tal, eu trago muito não do meu aspecto profissional, né? E hoje eu defendo muito isso, assim, né? O quanto que a gente fala de aspectos técnicos e comportamentais, né? Eu sou um cara que eu defendo muito exemplos, tá? Então, puta, aprendi muito como gerir recursos financeiros
não através de uma faculdade, mas foi quando eu peguei para gerir uma área de um clube que eu era voluntário. E aí eu cuidava das finanças daquilo. Era um hobby, mas eu aprendi pra caramba, porque tinha um baita orçamento, eu tive que estudar através daquilo. Então, quanto aquelas coisas que você vive no detalhe, pô, aprendi muito sendo síndico de prédio. Nossa, você foi síndico de prédio? O pessoal brinca que qualquer pepino você me chama que eu tô dentro. Pô, síndico de prédio é brabeira, cara. Mas aprendi muito com Uhum. isso, né? Puta, como é que você gere ego? Como é que você consegue, ó, fazer orçamento, fazer planejamento de obra, gerir ego de todo mundo, tal. Quando você pega tudo aquilo, isso te dá uma preparação. E aí eu sempre falo do depara, né? As pessoas também sempre estão querendo olhar competências para o mercado de trabalho, mas elas esquecem que na bolsa você pega um síndico, o que um cara que é organizador de festa, tal. Não, mas é exatamente isso. É Se, isso. se ele é um bom síndico, um bom organizador de festa, ele tá razoavelmente bem preparado para o mercado de isso. trabalho. Com 16 anos eu tive balada. Uhum. Balada mesmo. Boate mesmo, organizou? Né? Não organizei, eu tive uma minha, né? Que aí eu aprendi pra caramba também. Pô, 16 anos, foi a primeira grana que eu ganhei, era quase nada, mas você aprende com essas coisas que você se envolve. E é engraçado porque essa nova geração não faz esse depara. Isso, a minha experiência com o próprio Proa, conversando muito com um jovem de baixa renda, tal, eu via isso nitidamente. Você vai perguntar para um jovem, cara, me fala um pouquinho, tal, sua experiência que você tem, ele fala, não tenho nada. Só que você vai ver, o cara, pô, trabalhou na feira, se virou, menina cuida de... As pessoas não sabem, não consegue né? fazer a conexão. A conexão. Ah, entendi. Não é que não tem a experiência. Não, ele não consegue fazer a conexão daquilo que ele vive no dia a dia, porque o mundo tá falando para ele que a experiência, as habilidades, vem dos cursos, vem dos hard skills. Até os soft skills ele não consegue nem ver que não. Beleza, mas você desenvolveu talvez em outras coisas. Qual é a coisa que você fez no teu hobby e tal? E eu tenho uma visão muito clara, assim, eu sou muito permeado com as mad skills que eu vivi, com os hobbies, com as coisas que eu me envolvia, e eu sempre tentei pegar qual é o aprendizado que eu tenho isso aqui para eu jogar pro meu lado profissional. Pô, interessante isso. Você tem alguma ideia de como é que faz para fazer as pessoas terem essa visibilidade? Porque todo mundo tem essas experiências, né? Inclusive, falando de conexão, só retornando um pouquinho nos valores, né? Uma das coisas que me fez perceber que eu gosto de pessoas, né? Eu sempre gostei, só que eu não conseguia fazer essa conexão para mim, né? Quando eu fiz essa conexão foi quando eu entendi que eu me conecto com as histórias das pessoas. E aí, o que eu aprendi para mim? Eu aprendi que eu preciso perguntar. Estou conhecendo você pela primeira vez, então eu vou fazer perguntas para conhecer as suas histórias, porque conhecendo as suas histórias eu vou me conectar não necessariamente com você, vou me conectar com as suas histórias, que por consequência vão me fazer conectar com você, e aí eu vou criar um elo. Foi a forma que eu aprendi para fazer para mim mesmo, para eu me conectar com as pessoas, né? E aí, como faz para despertar, né, dentro das pessoas, inclusive nesse contexto que você comentou, essa conexão entre aquilo que as pessoas viveram e aquilo que elas podem apresentar para uma vaga, para um mercado de trabalho? Me parece que é um skill, assim, eu não sei se tem uma solução para isso. Cara, eu acho que primeiro falar sobre isso e trazer a clareza, porque quando você conversa, as pessoas entendem, não, real. Acho que existem tabus e aí midiáticos de cursos tal que levam as pessoas para não fazer essa conexão, sendo que hoje quando você vai conversar com gente de RH, o cara está valorizando skill comportamental. O que é skill comportamental a não ser aquilo que você vive ao longo da sua vida? Eu sempre falava para jovem de baixa renda que não é nem moda, veio para ficar, né? Você falar que o comportamental é mais importante do que o técnico, você contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. É um ouro na mão de um jovem, por exemplo, com pouca acesso a grandes cursos. Porque o técnico, tudo bem, ele não vai ter acesso a uma boa faculdade, não vai ter acesso a cursos top. Só que o aspecto comportamental, puta, vamos lá, você vai falar de resiliência. Pô, fala de resiliência para alguém que nasceu tendo que, puta, só viver no base de resiliência. Colaboração, alguém que na sua comunidade só teve que colaborar a vida inteira. Então, todas essas habilidades hoje super bem faladas,
se a pessoa faz o deparo, ela tem uma potência lá até para se destacar. Então, o que eu tento. Acho que não tem uma fórmula mágica, mas o que eu tento sempre fazer é trazer isso à tona. Para que as pessoas. E isso tem um ponto fundamental, porque mexe na autoestima. Se a pessoa tem a certeza de que quando ela é uma babá, ela tem habilidades riquíssimas lá, em vez dela falar tímida, não, eu sou babá, ela já valoriza aquilo. E quando você mexe na autoestima das pessoas, você tem um caminho muito positivo para dar certo. Porque é aquele negócio, né? Igual o jogador de futebol. O cara pode ser o mesmo cara. Se ele entra para jogar com autoestima baixa ou alta, faz toda a diferença, né? Então, trabalhar esse tipo de coisa não mexe só nas competências, mas também a pessoa se sente maior, ela se sente grande, né? Uhum. Nossa, é incrível. Eu acho que esse papo aqui vai trazer insights relevantes aí para quem tá ouvindo, porque realmente para mim é uma coisa que eu nunca tinha pensado e, cara, tem. E aí vamos falando sobre autoestima e estima, e uma coisa que está conectada com isso que é a autenticidade, né? Como é que você conecta a sua necessidade de ser autêntico, né, com aquilo que esperam de você nos cargos de liderança. E essa questão da autenticidade para mim é muito relevante, né? A gente está aqui falando praticamente como pares, né? E chega a ser engraçado, porque a gente está vestido quase igual. A diferença é que na sua camiseta não está escrito impulso. E isso não e a forma como a gente está vestido aqui não desmerece em nada, né, o papel que a gente tem nas nossas organizações e aquilo que a gente acredita que a gente pode entregar para a sociedade. E isso a forma de se vestir para mim faz parte dessa autenticidade, foi uma coisa que eu descobri para mim. Mas eu quero saber sobre você e depois eu posso contar um pouco sobre a parte da minha história. Eu, eu acho que tem tudo a ver com a autoestima também, né? Porque se você pega um pouco da minha trajetória, eu sou advogado de formação. Então eu trabalhava, por exemplo, em terno e gravata. Uhum. E eu lembro que o meu primeiro chefe, um dia que eu cheguei sem barba pouco feita, ele virou para mim e falou assim: cara, se o problema tá faltando gilete, eu aumento seu salário. Então, um ambiente absolutamente quadrado, né? Uhum. Aí depois, quando eu fui para o Ayrton Senna, eu também era advogado, ainda era. Comecei como advogado lá, terno e gravata, e lá dentro eu fui mudando. E aí eu fui descobrindo, e é uma das coisas que eu defendo muito, e talvez assim, é a minha crença. A gente é muito o que a gente entrega, menos o que a gente fala. Então, o que, que eu fui descobrindo? Que eu podia me destravar até chegar no ponto que hoje eu me visto assim, por exemplo, trabalhando no CIE, que é um lugar teoricamente muito tradicional. Eu sou o primeiro superintendente lá que se veste assim. E tá tudo bem, porque eu sempre acho que eu amadureci para entender que eu não preciso, não é a minha cara, mas é a minha entrega. Ao longo da minha trajetória, eu sempre comprei batalhas, mas eu entendia que para ser quem eu quero ser, eu preciso entregar muito. Porque se eu entrego muito, isso fica permeado, né? Então, para gerar, respondendo a pergunta, né? Da onde que para eu ter a minha autenticidade, eu sempre vi que eu precisava entregar muito. Porque aí eu entregava e aí tudo bem. Então, já cheguei, eu não gosto do tipo de é engraçado, mas as pessoas que me tratam meio que com média são aquelas que já eu bloqueio no começo, sabe assim? Quando eu sinto, ai, tá, puta, aquilo já não vai. A pessoa que é escrachada, que, puta, aí que gerou conexão comigo. Quer gerar conexão comigo, seja real, autêntico, nem que for pra você ser mal-humorado, pra você falar uma besteira pra mim. Isso é engraçado, mas isso gera conexão. Porque eu gosto de transparência. As pessoas são como elas são. Então a pessoa que já vem pra mim bater média não rola. Então, para eu gerar conexão com as pessoas, eu sempre defendi eu entregar de corpo aberto quem eu sou. Mas ao mesmo tempo, eu brinco com todos os times até que trabalharam comigo, eu sou o rei de colocar corda no pescoço. O que eu quero dizer com isso? Tipo, você pensa em algo improvável e a pessoa nem te conhece, mas ela põe a corda no teu pescoço para você se enforcar. Então, sempre batalhei para entregar. E aí, com o tempo, e a gente vai amadurecendo, porque a gente passa por várias. Eu passei por boards muito diferentes um do outro. Família Senna tem um jeito, família Lehman tem um jeito. Depois eu tive a minha startup que foi a Galena, também um jeito. E isso me descolou mais para tecnologia. Depois agora anunciei uma organização de 60 anos, super tradicional, super hierárquica. Então tudo isso, por isso que eu volto para a concha de retalhos, né? Tudo isso foi me moldando para hoje, eu não sei nem 8 nem 80, eu encontrar efetivamente quem eu sou e uma das coisas que para mim eu não abro mão
é de que as pessoas têm que ser quem elas são. E eu tento puxar das pessoas isso. E não é comum, né? Não é fácil. Gente que trabalha comigo, eu tento puxar. E foi semana passada, uma colaboradora veio pra mim e falou assim: Dib, deixa eu te falar. Você fica falando tanto pra gente, meu, me truca. Eu uso muito isso. Assim, cara, vocês têm que me trucar o tempo inteiro. Vocês têm que ser o contraponto. E aí ela me falou um negócio que faz sentido. Mas eu sempre falei isso na trajetória. Eu falei, cara, você esquece a posição que você tá. Porque para você talvez não faça muita diferença. Mas quando você fala para te trucar o tempo inteiro, veja que às vezes você está falando com uma pessoa que está em nível hierárquico, 5 posições abaixo, e ela é difícil ela vencer essa barreira. Existe essa dificuldade. Existe essa dificuldade. Mas eu nunca acreditei em hierarquia. Época que eu era moleque, trabalhava com família cena, eu trucava já. Porque eu nunca acreditei em hierarquia de cargo. Eu acredito em hierarquia de ideia. Ninguém é melhor que ninguém. E acho que viver muito no mundo social me mostrou isso. Eu nasci um cara muito privilegiado, mas eu escolhi para minha vida atuar com causas de vulnerabilidade. E isso todo dia martelou na minha cabeça que no final do dia a gente não é nada. Então, mas esse depara, eu tenho que hoje me preocupar muito com Você isso. Você conseguiu resolver isso? Como é que lida com isso hoje em dia? Cara, eu tento. Porque eu tenho essa dificuldade também, é uma pergunta genuína. Eu comprei para mim que eu preciso tentar equalizar essa balança e eu tento puxar as pessoas todo momento para lateralidade. Ele não é fácil, mas é um exercício diário. Uhum. De sempre puxar para as pessoas que todo mundo é igual, porque realmente é. E aí vem o ponto de que isso não pode ser um discurso. Porque eu também já vi líderes que tinham esse discurso. Só que quando o bicho pega, você escorrega no exemplo, né? Uhum. E eu sempre permeei que, cara, todo mundo é absolutamente igual. Eu nunca acreditei em hierarquia, pra cima nem pra baixo. Sempre truquei os meus líderes, seja ele quem for, não tava nem aí sempre. Então, quando eu trabalhava muito com outro board, eu trucava toda hora. A ponto de muitos momentos da minha vida, teve os lugares que eu pedi pra sair. Porque a gente não pode abrir mão de efetivamente quem a gente é, né? Existem momentos da nossa vida que eles mostram pra gente quem a gente quer ser pro futuro. Uhum. Se a gente abre mão de quem a gente é nesses momentos decisórios, e eu passei por vários deles, Você bate nos valores ali. você bate no teu valor. Aí você já não tá sob o comando da tua trajetória, né? Aí você vira um barco à deriva, que você vai aonde o teu lugar te levar. E eu procurei nunca fazer isso. Boa. E aí, no próximo passo aqui, né, com certeza pelas organizações que você passou, você teve o trabalho, né, de implementar mudanças, e em muitos casos mudanças significativas. Né, e mudanças significativas, né, sobretudo em instituições que já estão estabelecidas, né, tendem a sofrer resistência. Né? Como que é lidar com essas resistências? Né? Como é que você consegue manter a tua visão de que, cara, galera, é para lá, né? E fazer o pessoal comprar a ideia e entrar nesse barco junto com você, sem que tenha que usar uma autoridade ou usar a tua hierarquia para colocar uma imposição e mesmo assim conseguir chegar do outro lado. Eu sempre acreditei muito de trazer as pessoas, tentar conectar dentro da conexão, mas com o propósito que está dentro delas. E tentar puxar a partir disso. Acho que eu sou um privilegiado porque eu sempre tive em causas, em projetos que tem a ver com gente. Uhum. Então, desenvolvimento de pessoas. Então, e eu parto do pressuposto que quem escolheu essa trajetória, alguma coisa lá dentro pulsa diferente. Vamos dar um exemplo. Um professor não escolhe ser professor porque quer ficar milionário. O cara escolhe porque... Ele escolheu a causa. Cara, ele escolheu a causa. Escolheu a causa. Se ele quisesse ficar milionário, ele fugia de ser professor. Infelizmente, né? Então, os lugares que eu passei, então, vou pegar um exemplo prático, né? Então, no próprio PRO, quando eu cheguei, a ideia era que a gente ia para uma organização que atendia 400 jovens para atender 400 mil. Esse era o meu desafio lá. Como é que a gente constrói a base para levar para 400 mil? A primeira coisa que eu identifiquei é que não é sobre o projeto. Não é sobre eu criar qual é a tecnologia, não, é sobre as pessoas que estavam lá dentro. O primeiro movimento que eu fiz é trazer as pessoas para esse sonho grande. Tentar tirar delas. E quando me falaram isso, meu primeiro diagnóstico é, mas espera, as pessoas que estão aqui, elas não acham que é possível isso. Então nunca vai dar certo. Então começou um trabalho de tentar resgatar de lá, independente dos traumas que elas viveram, do momento que ela viveu, se estava há muito ano estagnado, há muito tempo estagnado, que sim, isso poderia aflorar. Então eu sempre tentei trabalhar, e esse foi o mesmo movimento que eu vivi
depois agora, no próprio CIE, o movimento que eu tenho feito é mostrar para as pessoas assim, cara, olha como vocês são grandes, olha como isso aqui é gigante. Que às vezes você pode olhar de fora, às vezes que é gigante, mas o cara não tá com esse sentimento lá, né? Então eu sempre tentei buscar como que eu me conecto com o propósito das pessoas. E para isso, você precisa dedicar tempo. Eu sou o rei de furar tempo de reunião se é com um colaborador. E as pessoas falam, meu, mas você tem uma agenda que é de 1 milhão de compromissos. Não importa, não existe nada mais importante do que investir tempo conversando com as pessoas, alinhando o propósito, falando quem a gente é. E aí tem um ponto engraçado. Você fala assim, cara, mas eu não sou o cara do bar. Eu não sou o cara que vai tomar cerveja com ninguém. Nunca fui sobre isso. Eu não sei, talvez tem colaborador que trabalhou comigo há 10 anos, eu nem sei muito sobre a vida pessoal. Mas as pessoas entendem que genuinamente eu quero me conectar com elas em termos de propósito do que a gente vai fazer e pro melhor para a carreira delas, independente daquele lugar que ela tá. Então eu sempre acreditei que o jeito da gente conseguir construir isso é tentando com muita energia me conectar com o propósito das pessoas. Porque aí de duas uma, se eu sinto que a pessoa não tá com o propósito certo, aí não vale perder 10 minutos. Aí ela não serve para estar lá. Mas se ela tá com o propósito certo, se ela tá motivada, aí você consegue criar esse ambiente que é mais propício pra gente chegar num lugar comum, né? Muito bom. Sabe o que isso me lembra? Existe muita gente que fala, né, que as lideranças têm que se conectar até pessoalmente, né, com as pessoas, né? E isso me lembra, essa frase sua agora me lembra que existem muitos estilos de liderança, né? E o seu estilo de liderança não necessariamente vai conectar com o pessoal da pessoa no sentido de ir pro bar, bater um papo com ela, mas vai conectar com os valores dela e isso pode ser suficiente para fazer a organização prosperar, né? Então tem muitas formas de se liderar. Não, total. Equipes, Ayrton Senna, a gente se reúne, óbvio. Hoje em dia, como é engraçado, né? Você já saiu de lá, né? Eu já saí de lá há mais de 10 anos e eu me reúno hoje pra ir no bar, mas na época eu não me reunia. Sim. Porque as pessoas entenderam, puta, aquele cara é confiável, aquele cara fala a verdade pra mim, aquele cara queria o meu desenvolvimento. Então, pra mim, eu acho que a conexão real é sobre isso. E eu brinco, talvez tenha a ver com a minha vida pessoal também, né? Eu tenho amigos, eu tenho poucos e conhecidos, óbvio. E aí chega um momento da vida que você fala assim, cara pra tomar cerveja no bar e dar risada tá um monte, mas eu quero estar do lado daquelas pessoas que eu posso confiar. E eu tento transpassar isso para a vida profissional também. Eu quero que as pessoas possam olhar para mim, independente de onde eu passei, podem não gostar, tal, mas aquele cara você pode confiar, o cara não vai te enganar. E eu acho que isso é forte. No mundo hoje, onde cada vez mais as relações são superficiais, imediatistas, você saber que você vai encontrar gente que você pode confiar, até para te falar coisas que vale ou que não vale, isso para mim é profundo. Então eu sempre tentei permear com isso. Na época que eu cheguei no CIE, obviamente, eu tô lá há 2 anos e as pessoas estão lá há 30, tem muito colaborador, um alto nível de desconfiança sobre quem eu sou. Sobre você, nesse caso. Sim. Óbvio que eu tenho uma trajetória que minimamente as pessoas veem que... Mas óbvio, você tá chegando uma pessoa nova, o que essa pessoa quer? Ela quer crescer aqui, ela quer aparecer. E eu acho que falar sobre as coisas difíceis para mim foi importante. Todo momento que eu senti que alguém tinha uma pulguinha de o que esse cara quer aqui, eu chamava pra conversa e falava, deixa eu te falar, não tem nada pessoal aqui. Abrir o jogo, sabe? E mostrar para as pessoas de forma clara quem você é, falando e demonstrando. Acho que o papel do líder sempre tem que ser... Acho que isso é batido, mas as pessoas escorregam. Né? Exato, é bom demonstrar, né? É bom demonstrar. Não é nem bom, ele é fundamental, né? Não, sim, exato. É que tá totalmente correlacionado, né? Não dá para desassociar. E eu sempre fui colocado à prova em todos os minutos, até porque eu também escolhi uma trajetória que teoricamente não teria nada a ver com quem eu sou. Pô, eu sou de família média boa, eu fui fazer direito, minha família tinha um escritório de advocacia que até hoje cuida de grandes fortunas e tal. Eu escolhi social. Você podia ter seguido lá, né? Podia seguir lá, eu escolhi pro social e me aventurar num lugar que eu não tinha uma muleta para falar, não, mas... Não, sempre foi... Eu valho aquilo que eu entrego, ponto, porque ninguém me conhecia nos todos os ambientes, eu nunca tive o quem indica para nada. Eu escolhi não ter o quem indica. Se eu ficasse na minha primeira trajetória como advogado e na minha família, tava tudo certo. E eu sempre fui colocado até no mundo de social, né? Falar de responsabilidade social, falar de projeto social, falar com gente de vulnerabilidade, qual é o meu poder de fala?
Então, para mim, eu sempre tive essa visão, Você né? foi colocado à prova real, né? Sempre eu fui colocado à prova, Tá. mas eu sempre respondi, as pessoas sabem, eu perdi a conta de quantos jovens já carreguei nas costas, quanto que eu já levei no hospital passar mal. Eu sempre falava que você tem que meter a mão na graxa. Eu nunca falei de alguma coisa que eu não tava lá e meti a mão na graxa, porque aí você tem um poder de fala, não porque eu sou um especialista, que eu estudei. Eu vivi, eu não vivi por necessidade, mas eu vivi porque eu precisava mergulhar. Eu não podia ter uma solução se eu não falasse, eu procurei viver aquilo, né? Uhum. Nossa, legal. Me veio uma coisa na cabeça agora, eu nunca tinha pensado nisso. Você por acaso conhece a Luísa Serpa, do Instituto FI? Conheço, Conhece, né? conheço. Então tá bom. Então você já se conhece. Se Opa. vocês não conhecessem, seria um prazer apresentá-los. Eu trabalhei há um tempo com o Instituto FI lá, o pessoal super, Não, super massa. competente. Legal. E aí, avançando um pouco mais nesse assunto, é praticamente uma continuidade, né? Transparência. Né? Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Cara, quais os limites da transparência dentro de uma liderança, sobretudo em momentos de crise? Né? Na área de tecnologia, né, que é a minha área, por exemplo, ano passado, 1 ano e meio atrás para cá, a gente teve uma série de layoffs, por exemplo, e várias dessas big techs foram questionadas sobre a transparência, sobre como foi feito, né, os processos, por exemplo, né, e tudo mais. É claro que esse é só um caso, tem inúmeras outras questões, né, em empresas que passam por crises ambientais, né, e tudo mais. Quais são os limites da transparência e como lidar com isso na Ó, gestão com as pessoas, né? é, Sobretudo quando as pessoas estão envolvidas, né, na questão. eu nem sei se é a resposta certa, mas é o que eu pratico na minha vida desde sempre. Eu acho que não tem um limite para transparência. O limite é você não ser transparente. Então, o que eu sempre busquei fazer era jogar real total, porque eu acredito que, independente do nível das pessoas, são seres humanos, são pessoas que são iguais a mim, então ela tem que estar ciente dos riscos. Isso aconteceu várias vezes, quando estava pressionado, porque não ia bater meta, porque não ia tal, porque ia ter uma chance de ter uma demissão. Abriu o jogo. E aí você tenta trazer as pessoas, porque. E aí ao lado é o copo cheio, né? Uhum. Gente, se você antecipa com transparência, talvez aquelas pessoas tenham uma oportunidade de juntas tentarem virar esse jogo. Então eu sempre tentei fazer isso, sim. Eu me ferrei muitas vezes por ser o auge do transparente. Principalmente eu aprendi muito a lidar com boards. Porque uma coisa eu falo para quem tá, né, eu não falo para baixo, mas quem tem um nível hierárquico inferior, mas eu sempre tentei ser transparente para cima, até com o que não me agradava. Uhum. De chegar a pontos lá de, enfim, embates com conselhos eméricos. Mas porque eu sempre acreditei que esse é um valor para mim muito importante. É, eu espero que as pessoas sejam transparentes comigo e eu tento ser o áudio do transparente por mais que não agrade. E aí eu acho que vem aquelas métricas assim, então você quer dizer que você está insatisfeito com alguém? Você vai já a questão do feedback real, de você já falar, porque aí a pessoa não é surpreendida. E ainda no ambiente profissional, você não surpreender as pessoas, independente da decisão, tudo bem, se a decisão for ruim, de amanhã vai ser demitida, é óbvio que naquele momento ela vai ficar chateada. Mas eu acho que a médio e longo prazo ela vai lembrar de você com uma forma respeitosa. Fala, puta, mas querendo ou não, no mundo onde tem um monte de coisa de tapinha nas costas tal. Então eu sempre Quando acreditei. passar o momento da raiva ali, Quando né? passar o momento da raiva, você vai lembrar que aquela pessoa jogou real com você. Né? Eu sempre acreditei muito nisso e pratico todos os dias. Minha esposa até fala que eu exagero nessa transparência. Eu sou o rei do cara que gosta de falar na hora o que pensa. Eu sou o rei da DR, que ela brinca comigo. Porque eu acho que é isso, assim. Tipo, algo incomodou, não coloca nada debaixo do tapete. Porque aquele negócio debaixo do tapete fica duro, sabe? Sujeirinha que vai acumulando, Isso vai fica acumulando duro. ali. Então, puta, eu já solto mesmo, aí eu também não sofro, a pessoa já me entende. Ela fala que algum dia eu vou me ferrar por causa disso, mas eu prefiro. Tudo bem, pode acontecer. Pode acontecer, já aconteceu algumas vezes, e eu vejo isso como aprendizado. Mas eu não acho que a gente deveria impor limites para você ser transparente com as pessoas, Uhum. transparente com o que você acredita, né? Boa. E aí falando um pouquinho aqui, mudando um pouquinho de tópico, né? Em muitos momentos eu vejo que as pessoas, muitas pessoas, né? Dizer as pessoas é genérico demais, né? Muitas pessoas esperam, né, por um paternalismo grande, seja do Estado, seja das empresas. E eu vejo em muitos casos, né, tanto o governo quanto as empresas tendo ações que, na minha visão, são muito paternalistas, né, em relação às pessoas, no sentido de querer entregar para elas soluções que não necessariamente elas
efetivamente deveriam desejar, porque são coisas muito individuais, como, por exemplo, os valores, né? Você não deveria delegar para alguém a escolha dos seus valores, porque eles são muito individuais. As pessoas gostam muito, né, de ter os seus, como é que chama? É, não os deveres, né? Elas gostam de ter os seus direitos, mas né? Mas aí na hora dos deveres, fala, e aí? Como é que vamos ver? eu sempre fui muito crítico à turma do amendoim, sabe? É. Tipo, O que é a turma do amendoim? onde você é muito fácil, né? Você fica Ah, jogando sim. amendoim no problema. Eu sempre falei, cara, vem pro problema você também. Aham. Porque eu acho que isso tem a ver com outro valor que para mim ele é muito importante, que é o protagonismo. Né? Então eu acho que cada um é sempre o corresponsável sobre as suas decisões. Né? Então quando você tem um quê de muita autoproteção, isso faz mal, isso não forma pessoas preparadas. Né? A gente vive uma geração hoje que ela é mais frágil. E eu sempre trabalhava muito em termos de elemento, até projeto profissional tal, que as pessoas terem casca e elas entenderem que a trajetória é delas. Eu faço isso todo dia, até dentro de casa. Assim. Cara, sempre é uma decisão sua. Sempre é uma decisão sua. Ah, mas eu fui levado para. Não, você foi levado para, você escolheu ser levado para. Porque você podia também não escolher ser levado para. E eu vejo que a gente tem que trabalhar, para ser menos paternalista, menos protetivo, a gente tem que trabalhar mais o protagonismo das próprias pessoas. O quanto que ela. O que acontece com ela, minimamente, tem também a ver com as escolhas que ela fez na vida. Óbvio que aqui eu não estou colocando questões socioeconômicas, as pessoas partem de lugares diferentes. Uhum. Mas vamos pegar duas pessoas que partem do mesmo lugar, seja lugar de alta renda ou baixa renda. Elas também têm escolhas diferentes ao longo da vida, que vão levar elas para escolhas diferentes, né? Então eu acho que sim, tem questões que, como a gente pega Estado, você tem que ser um pouco protetivo em algumas coisas, sim, mas qual é o limite das pessoas também saberem que aquilo depende de você, é o teu protagonismo, senão a gente vai gerar uma. E eu me preocupo muito quando você tem até políticas absolutamente paternalistas, né, que você dá muito do que a pessoa precisa, e a gente está vendo até uma desconexão desta nova geração de ir muito atrás das suas coisas. Tá faltando muita raça, né? Tá faltando muita proatividade. Mas é uma questão Brasil ou uma questão mundo? Cara, acho que é uma questão mundo. Uma questão mundo, né? Eu acho que é questão mundo, que tem até a ver um pouco das perguntas polêmicas lá, mas eu acho que a gente precisa trazer para essa geração, tudo bem, eu tenho que respeitar a individualidade das pessoas, cada um faz o que quiser ser e tal, só que, pô, o mundo é feito de batalha. A gente não pode perder isso. O mundo é feito, a característica que eu sempre valorizei é aqueles cara comedor de mesa, sabe? Tipo, o que você me dá eu faço, eu vou, eu sou protagonista. Eu sempre acreditei nisso e eu sempre me cobrei para eu ser um exemplo disso. Eu tenho que ser o que mais me esforço. Eu tenho que ser o que mais. E ainda quando eu tinha esse sentimento, quando eu pensava em crescer, e quando eu virei um líder, eu me cobrei muito mais disso. Porque aí eu entendi a importância de onde eu estava. Você passa a influenciar os outros, Puta, né? se eu não for o cara que mais acelera agora, como é que eu vou inspirar o cara a ser assim? Né? Então é engraçado isso, mas eu passei a me cobrar muito mais de acelerar hoje do que antes. E talvez hoje poderia falar assim, não, mas tá num. Né? Sabe o que aconteceu comigo? Pra mim foi assim, como é que eu vou inspirar as pessoas a se conectar com seus valores e a se conectar com as suas emoções se eu não tiver conectado com elas, com as minhas, né? É. E aí isso foi relevante pra mim, assim, e é por isso que nasceu o Deep Dive Podcast, inclusive. Mas é isso, né? Porque pessoas, no fundo, são inspiradas por pessoas, né? É. Não por trajetória só daquilo que o livro conta, né? Uhum. Mas o dia a dia, a troca, o quanto que você se inspira nisso, assim, né? Então, eu acredito muito nisso, assim. Boa. E histórias? Histórias inventadas ou histórias vividas? Conte Ah, aí sobre, eventualmente, os livros que você lê também. 1000% vividas. Histórias vividas? Eu acho que eu sempre procurei me meter em tudo, assim. Eu sou o abelhudo que me mete nas coisas e de novo, minha mulher sempre brinca que eu sou quase um para-raio de problema. Mas não é problema, eu gosto de me envolver nas coisas Uhum. porque lá sempre tem oportunidade de você primeiro viver histórias reais, que elas sempre vão trazer oportunidades de aprendizado e de mudança das coisas, né? Uhum. Então, puta, é ser síndico, sou vice-presidente do meu clube, Olha, sou ser síndico pra mim foi o top aqui. Mas acho que é isso. Mas você vive histórias que te Sim. tornam pessoas melhores, que te tornam uma pessoa. Esse negócio de ser melhor,
te torna uma pessoa mais plena. Eu gosto da visão 360. Te traz mais conteúdo, né? É isso. Não é melhor, né? Te traz É mais isso. conteúdo, traz mais repertório, isso. que depois é o que você vai utilizar pro resto porque- da sua vida em alguma forma. É isso, porque eu sempre acreditei, eu nunca fui binário, sabe? Tipo, a pessoa não é advogada, ela não é tal, ela é tudo. Ainda mais no mundo de hoje em dia que a gente vai viver, né? Uhum. Se você é tudo, passe por várias experiências. Nossa, nem me falar. Na escola da minha filha, olha só o que aconteceu. Tava lá uma discussão sobre uma viagem, né, das crianças que ia ser feita, e aí ia atrapalhar o vestibular das crianças, porque a criança ia desfocar e tal. Eu falei, gente, vocês estão preocupados mesmo com o vestibular? É sério isso? Aí eu levantei minha mãozinha lá para dar minha opinião. Eu falei, gente, olha só, deixa eu contar aqui. Eu sou da área de tecnologia, tá? Eu sei que aqui tem muita gente muito mais tradicional, né? Mas eu sou da área de tecnologia. Na minha área, hoje, eu com 40 anos, eu olho para trás e falo, se eu tivesse feito a faculdade 1 ano depois ou antes, 2 anos depois ou antes, não ia ter feito a menor diferença. Ia ter vivido 2 anos a mais ou menos fazendo outra coisa e tudo mais. E, para quem não vai trabalhar nas profissões reguladas, ou seja, para quem não vai ser um engenheiro, para quem não vai ser um médico, para quem não vai ser um nutricionista, né, que são o direito, né, que são as profissões que são reguladas pelo Estado, né, por óbvias razões e devem ser reguladas mesmo, né? A maior parte das profissões, ela simplesmente não foi nem inventada ainda. As profissões onde nossos filhos vão trabalhar não foi nem inventado. Então, assim, não tem faculdade para ensinar para essas crianças o que elas vão fazer. Então, elas vão fazer a faculdade para ganhar uma formação, para ganhar conhecimento e para ganhar conexões que depois elas vão usar pro resto da vida. Mas o que elas vão aprender de fato de conhecimento técnico na faculdade não é tão relevante assim, tá? Aí o pessoal ficou olhando pra mim assim. Total. Assim, tipo, meio assustado, sabe? E aí a gente. Acho que eu fui o negócio fora d'água, o peixe fora d'água aqui, sacou? Deu meio um choque de realidade Total. na galera mais tradicional lá. Aí depois teve minha mãe que falou, pô, gostei muito do que você falou, viu? Adorei. Não, e aí a gente volta Entendi. porque a gente falou de mad skills, de coisas que você vive na sua vida, que é sobre isso. Porque resiliência, comunicação, trabalho em equipe, criatividade, essas coisas você vai usar para tudo. Uhum. E da onde que vem criatividade? Se você não se expõe, se você não vive, se você fica só no livro, Exato, e da onde que você vai ter ideias criativas? Pode né? atrasar a faculdade de 1 ano a criança, manda ela fazer um intercâmbio lá pra ela conhecer vai outro vivendo, outro por isso que país, faz vai passar histórias vividas. conhecendo outro país aí, 1 ano conhecendo outro país, depois ela volta. Aí ela faz a faculdade ou ela vai decidir ficar lá, escolher outro lugar pra ficar. Total. Mas vamos lá. Pergunta potencialmente canceladora. Putz, pensei em várias aí, mas acho que. Conta uma pra gente, vai lá. Questão. Conta aí. Cara, eu acho que hoje em dia seria o politicamente correto seria a pessoa falar, não, a nova geração você precisa acolher, né? Então você precisa efetivamente dar as condições para ela ser quem ela é. Isso é o politicamente correto. Mas, puta, eu acho que a gente precisa passar para essa nova geração o poder da batalha. O poder de, puta, ir atrás das coisas com vontade, da resiliência, de que, puta, ouvir não faz bem também. Faz bem ouvir não. E a gente vive uma geração, e ainda mais, e a gente vê isso, né? Mudou muito a forma, até como os pais tratam os filhos. Então, antigamente, puta, uma professora falava que eu tava errado, eu chegava em casa, a primeira coisa, minha mãe dava uma bronca em mim. Ela nem sabia se eu tava errado, mas a professora falou que eu tava errado. Hoje em dia, os professores falavam errado, o pai chega lá e mete o pau no professor. Então, acho que essa geração precisa também ouvir não mais. E tá tudo bem. Porque o não, ele é bom também pra nossa vida, né? E a gente parece que não pode mais falar não pras coisas. Ouvir muito não na minha vida me fez mais forte. E acho que fez todo mundo mais forte. Acho que a gente vive um mundo hoje de que a gente esquece que, cara, batalha, resiliência, o não forma caráter também, o não te dá criatividade, a escassez te leva para um lugar de criatividade. E hoje parece que não, né? Hoje parece que é muito politicamente incorreto. Não, eu tenho que só proteger. Então, sei que é um pouco, e é um pouco polêmico, principalmente no mundo de educação e tal, mas eu acho que a gente precisa falar não, mas é um não. E é engraçado isso. Quando os pais hoje muito super protegem os filhos. Eu tenho um filho de 4 anos e eu tento fazer o equilíbrio. Mas e aí você vai falar assim, não, precisa falar, porque os pais estão trabalhando mais, né? Então hoje todo mundo trabalha, tem menos tempo para ficar com as crianças. Então parece que naquele pouco tempo que tem, você tem que agradar pra caramba, para ele gostar de você. E o que eu percebo em contato com jovens é que quando você fala o não, mas a pessoa entende que você está se conectando, porque você está preocupado com ele, aquilo, o não às vezes gera mais conexão do que um sim.
Porque o sim, parece que é assim, não, tudo bem, não quero ter trabalho, então vai. O não, não. O não te dá trabalho, o não te dá mais trabalho, Você né? precisa explicar o motivo, Você né? precisa explicar, você precisa estar do lado, você lidar com a frustração, você precisa lidar com o dia de amanhã. Então hoje em dia é mais fácil falar sim. E a gente envelopa o sim como o não, vamos acolher mais, mas no fundo acho que tem até uma preguiça. Falar sim é muito mais fácil do que falar não, né? Uhum. Você não quer falar não porque você quer fazer bullying, né? Você quer falar não porque existe um motivo, existe uma explicação e aquilo também vai ser construtivo, né? É. E esse poder das restrições foi o que gerou as maiores inovações do mundo, normalmente vieram exatamente de restrições, né? Sejam elas quais forem, que geraram inovações que fizeram o mundo ser hoje como ele é, né? Então, Eu aprendi muito isso trabalhando com a família Lehmann, que era isso. Por mais que a abundância podia ser para fora, mas dentro uhum, você segura para forçar sua criatividade. Então, os uhum, projetos todos que eu realizei era quando eles tinham que já ter autossustentável, já vinha com dinheiro que não era, que era externo, aham. pelo poder de criatividade. E isso te ajuda a desenvolver uma habilidade também, né? Boa. Não, excelente, é. E vamos lá, histórias de fracasso. O que que você quer contar aí sobre isso? Putz, Como isso te moldou como líder também? é difícil, né? Eu tava até pensando, é que eu nunca envelopei como fracasso, né? Eu sempre envelopei como Aprendizado. 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 Você vai falar, poderia pegar e falar assim, puta, então tá, o site que você criou lá, que você gastou teu dinheiro, que era o fim da busca que a Uhum. gente falou. Você gastou seu dinheiro, você gastou suas noites de sono, quase terminou um namoro que hoje virou casamento, perdeu um monte de coisa tal. E aí, você ganhou quanto com isso? Não ganhei nada. Foi um fracasso. Financeiramente falando. Foi um fracasso. Depende por onde você olha. Foi um fracasso. Mas eu sempre tentei olhar as coisas como aprendizado. Eu sempre tentei olhar com isso. Então é difícil falar assim, aonde você fracassou? Puta, eu acho que eu fracassei todos os dias a gente fracassa. Todos os momentos a gente fracassa. Mas eu acho que eu sempre também tive a minha mentalidade para aquele negócio que é batido, mas eu vou errar rápido. Porque quando você erra Sim, sim. rápido, tal, você não tem fracasso. Você tem percalços Você no tem caminho. aprendizado Você tem e aprendizado. degraus, né? Acho que o fracasso acontece quando você é muito dono das opiniões, sabe? Eu sempre fui muito pouco apegado. Teve Uhum. várias situações, teve uma situação que a gente passou agora que eu estava 5 meses negociando ao extremo algo que eu achava que era importante e tal. E aí, numa reunião que eu percebi que todo mundo não estava comprado, eu em 2 minutos abri mão da minha convicção. Mas eu falei, cara, você fracassou, porque você estava lá, dedicado, tinha negociado. Puta, perdi tardes e tardes. Não, porque eu aprendi com aquilo e tá tudo bem. Então eu sempre fui muito pouco apegado, Uhum. né? Então acho que se é para ser pragmático, né? Então Muito acho que o bom. site foi um fracasso. Várias situações na minha vida eu acho que eu fracassei, mas eu sempre tentei moldar a minha cabeça para ver aquilo como uma oportunidade de depois fazer melhor. Porque acho que tem a ver com autoestima também, né? Quando a gente se molda que fracasso, 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 o quanto que aquilo, sem você perceber, te leva para um lugar de que você acha que se acumulou na sua vida mais fracassos do que vitórias. Então eu sempre não coloquei nessa Uhum. aba de vitória ou fracasso, eu coloquei aprendizado. Uhum. E se você tá aqui até agora, é porque Tá muito aí, né? o saldo tá positivo, na verdade, né? Acho que sim, né? E vamos lá. Quem que você considera brilhante e que poderia bater esse papo aqui comigo? Putz, acho que tem um cara que vale, acho que bater papo aqui, que é o Edu Lira. O Edu Lira é um empreendedor social de absoluto sucesso hoje em dia, que tem uma trajetória de vida muito bonita, mas acho que o que eu admiro mais no Edu, não a trajetória, porque a gente poderia falar, putz, é um cara que veio de baixo, conseguiu crescer, mas aí eu acho que é o poder e o desprendimento do Edu de fazer conexões. Porque ele soube se conectar com mundos que não tinham nada a ver com ele. Mas no final do dia, ele teve a inteligência emocional de ver que essas conexões improváveis é o que fez Uhum. ele também potencializar o empreendedorismo social O dele. impacto dele, né? É, Que hoje é gigantesco, o é impacto isso. que ele gera. Então é um cara aí É. que. Nossa, eu agradeço demais essa Vamos indicação. trazer, vamos trazer. Vamos, ó. Edu, primeiro, sou seu fã, tá? Já de longuíssima data, fique claro. Apesar da gente não se conhecer pessoalmente, a produção vai fazer contato com você, aguarde, tá? E, para quem não sabe ainda, acho que já deveria saber, né? A Impulso é uma People Tech especializada no aumento da capacidade produtiva, né, de empresas de tecnologia.
Dibi, foi um prazer incrível estar aqui com você e batendo esse papo. E para mim é um prazer, mais uma vez, ter a sua pessoa como cliente da Impulso. Mais uma vez, espero que a gente ajude muito o projeto lá no CIE, tá? Não, imagina, o prazer foi meu e às vezes eu te mando os WhatsApps improváveis, já Não se aconteceu. preocupe. Porque é a questão da confiança, da honestidade, da transparência. Então, puta, parabéns aí pro time da Impulso, porque acho que se o time da Impulso é o que é, vai muito pelos teus valores, assim. Então, sou fãzaço aí, foi um prazer. Boa, obrigado. Boa. Valeu, gente. Até mais.